o Evangelho de João, capítulo 1. Vamos estar, a partir de hoje, falando sobre venha e veja. Venha e veja. E aqui está a base bíblica dessa expressão, em que o próprio texto bíblico, registrado pelo evangelista João, nos traz. O que é que representa a venha e veja? Primeira, lá em João capítulo 1, a partir do versículo 45 até o versículo 51, nós vamos encontrar essa experiência dos discípulos que vai e se encontra com o Senhor Jesus. Aqui, pelo menos, Filipe e Natanael. E o versículo 45 do Evangelho de João, capítulo 1, começa a descrever dizendo: no dia imediato, eu vou ler a partir do versículo 43, mas o foco mesmo na nossa mensagem é a partir do 45. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e lhe disse-lhes: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E perguntou-lhe Natanael: onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: porque te disse que vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Que coisa extraordinária nós compreendermos e entendermos o texto bíblico. E podermos olhar para um texto como esse, muito simples, muito direto, e poder experimentar coisas grandiosas em Deus, que o texto pode nos ensinar e que o texto quer nos ensinar. Como eu falei, nós estamos iniciando, a partir de hoje, uma série de, pelo menos, 4 mensagens, né? E nós temos aí 7, 14, 21 e 28, no mês de fevereiro, em que vamos falar sobre venha e veja. Qual é o foco? Qual é o foco dessa expressão? O foco é experimentarmos a capacidade e o poder de Deus de fazer maravilhas através de seu Filho Jesus. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos conhecer essas maravilhas e esse poder do Senhor seguindo os seus passos. Alguém pode, então, perguntar: mas, pastor, eu já sigo os passos de Jesus. De fato, muitas pessoas dizem e, de fato, até vivem e até seguem, até buscam ser discípulos de Jesus. Mas há certas particularidades nessa caminhada, e uma dessas particularidades é experimentar, na perspectiva pessoal, do poder maravilhoso que Jesus pode fazer, e fazia no passado, e faz no presente, e do qual nós somos convidados a experimentar. Lógico que o ver aqui no texto é uma expressão da Escritura que leva muito mais além da atividade ocular.
aqui trata de contemplar, de conhecer com profundidade, não apenas ter uma visibilidade daquilo que Jesus era capaz de fazer e fez e continua fazendo, mas contemplar além dos olhos a manifestação extraordinária do poder de Jesus, não apenas no contexto da Escritura e das experiências que foram registradas pelos evangelistas e também pelos apóstolos, mas também você experimentar essas maravilhas no dia a dia, no dia de hoje. E o que você vê aqui é o desafio de Filipe, o desafio de buscar conhecer e aprofundar esse conhecimento de quem de fato Jesus era. O texto diz muito claro que Filipe ele vai até Natanael e apresenta Jesus. Apresenta Jesus. Então, nessa primeira mensagem de hoje, dessa série falando sobre Venha e Veja, eu quero deixar o tema dessa mensagem, especificamente a expressão do versículo 40, do versículo 50, a parte B, que diz: pois maiores coisas do que estas verás. Eu quero deixar esse tema para essa reflexão de hoje. Coisas maiores do que estas verás. E fazendo um desfecho de tudo que representa o venha e veja, nós vamos olhar para esse texto e ver algumas nuances muito, muito simples, objetivas, que nos desafia a experimentar, assim como o próprio Natanael foi convidado a experimentar, nós somos convidados também a experimentar nos dias de hoje. Porque ao encontrar Filipe, ao encontrar Natanael, apresenta aquele que é o Filho de Deus. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que essa mensagem eu vou começar pelo fim. E o fim está no versículo 50, quando diz: verás grandes coisas em Deus. Irmãos, nós precisamos, nos nossos dias, experimentar as grandes coisas que Deus tem feito através do seu Filho. Não apenas registrado de forma histórica nas Escrituras, mas esse Deus vivo que está sendo atuante nos nossos dias a partir da presença do Espírito Santo. O próprio texto bíblico diz que João, ao buscar identificar a pessoa de Jesus com o prenúncio profético do Antigo Testamento, ele manda 2 dos seus discípulos irem até Jesus e perguntar se Jesus, de fato, era o Cristo. E o evangelista Mateus, no capítulo 11, versículo 5, diz que Jesus responde àqueles discípulos de João, o Batista, afirmando que diga a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Essa foi a resposta que Jesus deu aos discípulos de João e, ao mesmo tempo, levar a João conhecer e a compreender que Jesus era, de fato, o enviado de Deus. Verás grandes coisas. Irmãos, a gente pode anunciar e enumerar as grandes coisas que o Senhor fez. Aqui, o próprio texto de Mateus 11, versículo 5, diz que os cegos veem. E foram muitos cegos que viram. No passado histórico bíblico, e cegos que são ainda curados fisicamente nos nossos dias, como também cegos espirituais que também são curados espiritualmente. Nós podemos também afirmar que os coxos andam, como vários coxos andavam, e o evangelista João diz que de uma grande multidão de enfermos, o Senhor Jesus curava a todos, e significa que não eram poucas pessoas que foram curadas, apenas aquelas que o Espírito Santo determinou foram registradas pelos evangelistas, mas foram inúmeros.
Ao ponto dos últimos versículos do Evangelho de João, o evangelista dizer que se fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, não caberia livros. Porque imagine uma multidão de 4.000, 5.000 pessoas, o texto sagrado diz que Jesus curava a todas. Imagine se Lucas, que foi detalhista, pudesse descrever cada cura em suas minúcias. Nós iríamos ter um recheio imenso de acervo de maravilhas extraordinárias que o nosso Deus fez em Cristo Jesus. Mas não foi necessário isso, porque os que foram registrados são suficientes e são completamente confirmadores de que Jesus Cristo, de fato, era o Filho de Deus. Os leprosos eram curados, os surdos ouviam. Podemos dizer que também as pessoas tinham seus pecados perdoados. Podemos dizer também que Jesus libertava os oprimidos de Satanás. Podemos dizer que Jesus acolhia os pobres, os necessitados, os excluídos. Podemos dizer também que Jesus ressuscitava mortos. Grandes coisas Deus fez por meio de Jesus, e ele deixa claro nessa experiência de Filipe e Natanael, de que eles experimentariam grandes coisas em suas vidas, e eu creio que esse registro das grandes coisas que o Senhor Jesus fez no passado histórico, que está registrado nas Escrituras, não podem de forma nenhuma desqualificar o mesmo Cristo que opera nos dias de hoje. O que nós precisamos é vir e ver o quanto ele é capaz de fazer na sua vida e na minha vida. Eu quero enumerar duas coisas que foram muito específicas para Jesus quebrar todo o bloqueio na vida de Natanael, para que ele pudesse experimentar esse ir com Jesus e experimentar com Jesus as grandes maravilhas que ele fez. A primeira coisa que nós vamos encontrar está no versículo 46, quando o próprio Natanael diz para Filipe, disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz, vem e vê. Irmãos, aqui há a falta de discernimento espiritual. O discernimento espiritual é um dos grandes empecilhos para que a igreja hoje, eu e você, possamos ver as grandes maravilhas que o Senhor faz. E grandes maravilhas eu não falo aqui na dimensão do tamanho, eu falo na proporcionalidade da qual ele tem feito. Ele pode simplesmente fazer uma cura, como também ele pode permitir que você acorde todos os dias de forma saudável e abra os seus olhos e todos os seus sentidos estejam em perfeita harmonia e você perceba que isso é o poder de Deus sobre a tua vida. Nós podemos enumerar coisas extraordinárias em nossas vidas, mas também podemos observar coisas mínimas que não querem, de forma nenhuma, desqualificar a mesma proporcionalidade do poder de Deus na minha vida, na sua vida. Cada dia que você acorda e que já tem um café da manhã preparado e que já tem almoço já reservado pelo Senhor, já tem a janta, é a manifestação de um Deus provedor que é grandíssimo. Só que a falta de entendimento espiritual, nós acabamos não experimentando, não vivenciando aquilo que é grandeza e poder de Deus. E aqui eu quero relacionar o que está atrelado à falta de entendimento espiritual. O que está atrelado à falta de entendimento espiritual é a falta de conhecimento da palavra. Vamos lá para o texto. O versículo 46 diz que Natanael não reconhece que de Belém, de Nazaré, viria o Salvador. Mas se você for olhar o versículo 45, o versículo anterior diz que Filipe diz para Natanael de que ele encontrou aquele que haveria de ser o anunciado pela lei e pelos profetas. Olha o que o texto diz. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E o 45 diz, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem? Moisés. Aqui Moisés representa a lei, em que Moisés escreveu na lei e a quem se referiram
os profetas. E aí, irmãos, vem uma descrição intransferível. Diz Jesus, o Nazareno, o filho de José. Fala de três coisas importantes. Fala o nome de Jesus, que já havia sido pronunciado por Isaías, quando disse que o seu nome seria Jesus, o Consolador, o Filho de Deus, o Pai da Eternidade. A profecia de Isaías descreve nitidamente que ele seria o Emanuel. São descrições intransferíveis de Jesus. Portanto, faltou entendimento das Escrituras para Natanael conseguir identificar que Jesus era o enviado de Deus. Segundo, ele diz que é o Nazareno. Se você for observar, vários profetas anunciavam que Jesus viria especificamente de uma cidade. E essa profecia nós vamos encontrar em Miqueias, nós vamos encontrar em Jeremias, nós vamos encontrar em vários textos do Antigo Testamento de que ele viria da cidade de Belém. E você vai encontrar, por exemplo, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, o profeta descrevendo que Jesus viria de Belém. Ele diz: "E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel." Portanto, era ciente pela lei e pelos profetas de onde viria o Salvador, de onde viria o Filho de Deus. Mas o desconhecimento das Escrituras levou a essa cegueira espiritual de Natanael, e eu queria correlacionar essa cegueira à nossa cegueira dos nossos dias. É por isso que a gente não consegue experimentar as grandezas de Deus, porque a gente não consegue conhecer quem ele é pela sua palavra. E aí depois ele diz também, é filho de José. E a gente sabe que essa expressão, lá no contexto judaico, era a expressão para você consolidar a genealogia de alguém. Alguém sempre dizia, é Simão, filho de alguém. É Pedro, filho de alguém. E aqui o próprio Filipe diz, olha, é Jesus, o filho de José. Para não ter nenhuma distração ou nenhuma, diríamos assim, confusão em reconhecer que poderia ser Jesus, o filho de João, Jesus, o filho de Filipe. Não, era Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Portanto, três descrições proféticas, pré-anunciada, descrita pelo próprio Filipe ao apresentar Natanael, não foi suficiente para que Natanael tivesse entendimento espiritual e reconhecesse que Jesus era aquele que haveria de fazer grandes coisas no nome do Senhor. E o que é que ele faz, então? Já que você não acredita na palavra profética, já que você não tem entendimento espiritual, já que você não conhece as Escrituras, Natanael, venha e veja. Venha e veja. Irmãos, o que a palavra está nos chamando nesta noite, como igreja local, é que nós estejamos seguindo a Jesus, experimentando o que, de fato, o que Jesus pode fazer e quer fazer de forma extraordinária, seja pequeno ou grande, maravilhas extraordinárias em nossas vidas. E por mais que você não tenha entendimento na Escritura da amplitude de quem Jesus realmente é, porque conhecer as Escrituras é conhecer mais e mais quem é Jesus. Quanto menos você conhece as Escrituras, menos você é capaz de compreender as grandezas que Jesus pode fazer nos dias de hoje. Então, o convite que o evangelista faz para mim e para você é: venha e veja, venha experimentar. O que falta na igreja hoje é experimentar com profundidade coisas maravilhosas e extraordinárias que Jesus ainda é capaz de fazer em minha vida e através da minha vida na vida de outros. Mas como o nosso nível de conhecimento de Cristo está cada dia mais superficial, também a nossa fé e a nossa experiência com Deus está cada dia mais superficial ou superficiais. Por isso que a gente questiona que no dia dos apóstolos havia milagre, havia ressurreição, havia coxos serem curados, e a gente não tem visto isso, principalmente na igreja brasileira. Irmãos, existem grandes maravilhas que o Senhor está fazendo no mundo africano.
nos países fechados para o evangelho. Mas nos países ditos legais à pregação do evangelho, o legalismo e o secularismo está tão encharcado na vida da igreja que a gente não consegue mais ver Deus curar uma dor na unha. A gente não consegue mais experimentar a provisão de um dia Deus suprir as nossas necessidades alimentares. O problema não é que Jesus não tenha poder para isso. O problema é que nós estamos vivendo uma falta de entendimento espiritual. Mas Filipe chama atenção não apenas para a dificuldade de entendimento espiritual de Natanael, mas Filipe também traz à baia a ideia de que também Natanael estava sofrendo de preconceito. E o texto, no versículo 46, diz que quando Filipe apresenta com embasamento bíblico de que Jesus era realmente o Filho de Deus, mesmo assim não foi suficiente para Natanael compreender que ele era o Filho de Deus. Então, o que ele diz? Vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem alguma coisa boa de Nazaré? Irmãos, como então poderíamos correlacionar a ideia de que nós ainda temos algum tipo de preconceito para com a atuação do Senhor Jesus? Foi pregado, inclusive, durante a semana passada, em afirmar, né, Síbel afirmou aqui com muita propriedade, que nós somos uma igreja muito mística. Nós somos uma igreja que tem uma herança histórica que interfere diretamente no nosso conceito de fé. E as nossas raízes colonizadoras, elas interferem diretamente até mesmo na forma em que a gente crê e acredita nas Escrituras. E nós acabamos codificando, e nós, inclusive, limitamos a ação de Jesus, porque, na nossa perspectiva, Jesus ele só pode operar e atuar daquela maneira pela qual nós fomos ensinados a crer. E como nós somos encharcados de uma mitologia e um misticismo muito grande, acabamos colocando Jesus numa caixa de sapato e achamos que ele não é suficientemente Deus para fazer maravilhas e somos completamente preconceituosos quanto à ação e operar de Jesus na nossa vida e no nosso dia a dia. E o grande problema aqui era, mais uma vez, a falta de conhecimento de quem Jesus era. Então, como havia profecia, estava sendo ali contextualizada a profecia pelo próprio Filipe, mesmo assim não foi suficiente para Natanael acreditar que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Mas essa história muda quando acontecem dois fatos. O primeiro fato é o fato de que Jesus anuncia para Natanael, de forma sobrenatural, de que ele, de fato, é o Filho de Deus. E aí a gente vai ver o texto, quando o próprio Senhor traz a descrição de Natanael, dizendo, você, de fato, é um israelita nato. E aí Natanael questiona, mas de onde é que você me conhece? Você não sabe quem eu sou. Então, cai a ficha de Natanael, a consciência de que Jesus estava ali manifestando um dos principais atributos da sua divindade, que era a onisciência. A experiência que Natanael teve com o poder sobrenatural de Jesus passou a levar a ele a compreender a necessidade de seguir a Jesus e experimentar as grandes coisas que Jesus faria na sua vida. Então, eu colocaria essa primeira experiência como uma experiência de conversão, uma experiência de transformação. Irmãos, nós não estamos experimentando grandezas do Senhor Jesus porque nós somos incrédulos. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos conhecer de fato quem ele é e a sua capacidade. Nós até conhecemos pelas Escrituras
conhecemos até pela experiência do outro, conhecemos até de ouvir falar, mas nos falta ter um encontro real com o Senhor Jesus e saber que Ele é Deus e suficientemente capaz de fazer maravilhas. Então, com essa experiência que Jesus transmite a Natanael, de que ele é Deus onisciente, Natanael pôde ter um conhecimento de que Jesus era não apenas o homem que veio de Belém, não apenas o filho de José, mas era o filho de Deus. A segunda coisa que a gente vai observar nesse texto é que, além de Jesus mostrar esse atributo da sua soberania e da sua divindade, o Senhor Jesus apresenta para Natanael a possibilidade de Natanael experimentar seguindo coisas extraordinárias. Quando ele diz, maiores coisas verás. Maiores coisas verás. Irmãos, só vão conhecer as grandes coisas que Deus pode fazer hoje, nos dias de hoje, aquele que quer seguir de forma genuína e verdadeira Jesus. Por isso que ele diz, Natanael, eu sei quem você é. E eu te convido, eu faço as minhas palavras, as palavras de Filipe. Vem e veja. O vem é o seguir, o ver é o experimentar das maravilhas que Deus tem feito. Isso é que nos falta. Irmãos, nós estamos seguindo a igreja, nós estamos seguindo a religião, nós estamos seguindo hábitos e costumes, nós estamos seguindo ideologias religiosas, nós estamos seguindo a nossa consciência religiosa, mas nos falta seguir ao Cristo, seguir verdadeiramente a Jesus, porque seguir a Jesus é deixar todas as coisas e seguir os seus passos. E a condição que ele nos dá, baseado nesse texto, é que segui-lo significa viver com ele experiências extraordinárias. Venha e veja. A pergunta que eu faço é, qual é a experiência que você tem de maravilhas que Deus tem feito na sua vida ou por meio da sua vida na vida de outros? Até quando nós continuaremos sendo Natanael que questiona quem é Jesus, o seu poder e a sua grandeza? Nós somos convidados a seguir a ele e experimentar. E como eu falei inicialmente, esse ver não é ocular, esse ver é experimentar coisas extraordinárias. E experimentar coisas extraordinárias sendo canal de Deus para a manifestação da glória do Senhor diante desse mundo. Deus quer usar você, quer usar mim, mas só usa aqueles que o seguem. Só usa os que o seguem. Venha e veja. E a terceira coisa que eu vejo nesse texto, e que é uma esperança para a igreja, é uma esperança para mim e para você, nessa caminhada de seguir a Jesus e ver as suas maravilhas, é o que ele manifesta de forma profética para Filipe e para Natanael, no último versículo desse texto, quando diz, olha, vocês podem ter certeza, e essa expressão, quando ele usa de forma veemente, em verdade eu vos digo, que verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, ali Jesus estava tão somente consolidando a eleição de Filipe e Natanael como um discípulo do seu rebanho. Ele estava dizendo, verás, afirmando que esses dois que ali passariam a ser seus discípulos, viriam Jesus sendo glorificado, tanto na sua subida, quanto na sua descida, porque é a manifestação dos anjos glorificando a esse Cristo, que é descrito por Isaías de forma muito profética como o Filho do Homem. Quando você segue a Jesus e quando você experimenta viver as coisas extraordinárias que Jesus
quer fazer através de você, quer levar a conhecê-lo através das Escrituras, de tantas maravilhas que ele fez, certamente você está assegurado de que você é um autêntico discípulo. E de que você vai experimentar o maior milagre, que é ver Jesus voltar em glória. Ali, nossos olhos o verão. E eu quero me assegurar de que eu fui chamado para seguir a ele. Venha. E eu fui chamado para experimentar suas grandezas de forma extraordinária. Veja. E de que eu sou, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, confirmado que eu verei o meu Cristo, o Filho do Deus vivo, com os céus abertos em glória, vindo me buscar. Grandes coisas, coisas maiores do que estas verás. Venha e veja. Eu quero acreditar que durante esses domingos nós vamos ver coisas maravilhosas pela palavra. E entre o interlúdio da palavra, de um domingo para o outro, Deus vai nos levar a experimentar e a vivenciar coisas extraordinárias, seja em dimensões exponenciais, de grandeza, de soberania, de forma extraordinária e sobrenatural mesmo, quanto coisas singelas e simples, mas que é manifestação bem peculiar do seu poder e da sua glória. Agora, se você quer experimentar isso, siga e veja o que ele é capaz de fazer. Até quando nós estaremos vendo pela ótica do outro as maravilhas que Deus quer que eu veja, no sentido de experimentar? Venha e veja. Diga para o Senhor que você quer experimentar coisas extraordinárias na sua caminhada com Ele. Saia da superficialidade. Saia da trivialidade. Saia daquilo que foi apresentado na palestra na sexta-feira, da mordidão. E diga, Senhor, eu quero experimentar coisas maiores, extraordinárias, na minha vida e na minha caminhada com o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor não te frustrará. Ele é que tem interesse, pois maiores coisas do que estas verás. Eu quero viver isso hoje. Você quer? Siga a Jesus. Siga a Jesus de forma autêntica e genuína. E não desconheça o que é a revelação de Deus em Cristo Jesus, para que você possa conhecer mais profundamente quem é Jesus, pela sua palavra. Eu gosto muito da expressão que João usa para descrever de forma muito específica a revelação bíblica. Se você for olhar lá no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1, irmãos, o texto diz revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Revelação de Jesus Cristo. Quanto mais você conhece essa revelação chamada Jesus Cristo, mais você experimentará grandes coisas que Deus é capaz de fazer.